Olá, meu nome é Daniel, sou psicólogo da Atenção Primária em Saúde de São Bernardo do Campo. Montei esse canal para prestar apoio psicológico enquanto durar o isolamento social e a pandemia do Covid-19. Olá, o tema desse vídeo é insegurança. Alguns temas também apareceram, né, mas só com a palavra insegurança. Então, eu que tive que escolher o direcionamento de como que a gente ia lidar com esse tema. Eu acho que esse vai ser o tema que vai ficar bem mais caracterizado, essa coisa da viagem da minha cabeça, né, se eu for fazer uma viagem bem grande. Para a gente poder trabalhar esse tema, eu pensei em utilizar, né, como sempre, alguns filmes como exemplo. E dessa vez eu vou utilizar uma teoria de motivação e uma ferramenta de avaliação de prioridades para a gente fazer um combinado e tentar criar uma fórmula do que seria insegurança e de como a gente pode lidar com ela. Eu vou tentar fazer o máximo para explicar bem qual que é a viagem que eu vou fazer. Então, vamos ver se vai fazer sentido para todo mundo. Então, esse vai ser bem viagem mesmo. Apertem os cintos e vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar para esse tema da insegurança é que se sentir inseguro é normal, tá? Mesmo quem costuma ser muito seguro para algumas coisas, pode ser que tenha alguma coisa ou outra em que ele se sinta inseguro. Isso é normal. Não somos o fragmentado, não temos várias personalidades só porque eu sou seguro para uma coisa e inseguro para outra. Isso é comum, tá? Isso é normal. Então vamos pensar que mesmo às vezes alguém que é muito seguro, por exemplo, para falar em público, tem uma insegurança para dirigir. Ou quem dirige muito bem tem uma insegurança para abordar parceiros românticos. Então, alguém sempre vai ter um calcanhar de Aquiles, tá? Para essa questão de segurança. Acho que não existe ninguém que é 100% seguro de tudo. E aí, o primeiro exemplo que eu quis pegar é exatamente o Batman. Porque, né, o cara é o Batman. Tipo, o cara nem tem superpoderes e tá lá junto com o Super-Homem e a Mulher Maravilha, combatendo vilões. Então, tem aquele filme Batman Begins. Aqui ele ficou Batman o início. E ele conta um pouco a história do começo do Batman, de quando o Batman, né, as primeiras vezes em que ele começou, né, a agir como Batman. E o filme conta, então, desde lá da infância dele, o treinamento todo que ele fez. E uma figura que é importantíssima, né, sempre é importantíssima pro Batman, nesse filme ele é ainda mais importante é o Alfred, né, que é o cara que dá o apoio para ele, né, o cara que é a figura paterna que ele tem. E no filme a gente vê que tem alguns momentos em que ele titubeia, né? Pô, o cara é o Batman e ele fica meio na dúvida, ele titubeia? É. E aí quem segura, né, um pouco essas pontas aí pra ele, quem dá esse apoio pra ele é o Alfred. Tem, né, uma cena que eu gosto muito, né, que ela repete de pouquinho em pouquinho em alguns momentos, que são 3 vezes no filme, em que ele pergunta, você não desistiu ainda de mim, Alfred? E ele fala, nunca. Então, só pra gente pensar, né, que se o Batman pode se sentir inseguro, a gente também pode. Outro aspecto da insegurança, né, são os sentimentos ambivalentes, né? O que são sentimentos ambivalentes? São sentimentos que me levam para lados muito opostos, né? E geralmente eu acredito que vocês vão sentir um pouco bem, né, nessa linha aqui do que eu tô falando, né? Que é bem parecido com a timidez também, né? Eu sempre vejo o inseguro e o tímido bastante perto um do outro. Então é algo que eu quero muito fazer e eu tenho muito medo de fazer. É algo que eu gostaria muito que acontecesse e eu tenho medo que ela aconteça. É algo que eu gostaria muito de experimentar, mas tenho muito medo ou nojo de experimentar. Então são sentimentos ambivalentes, né, que são opostos, né, dentro de uma mesma coisa, de uma mesma expectativa. E aí esse, para ilustrar, eu escolhi o filme Enrolados, porque a Rapunzel tem uma cena que a Disney conseguiu fazer muito legal para mostrar o que é esse sentimento ambivalente, né? Ela quer muito sair da torre, ela tem muito medo de sair da torre. Ela quer muito sair da torre e ela não sabe o que a mãe dela vai pensar.
essa ceninha, né, do Enrolados, ela descreve bem o que é esse sentimento ambivalente, né, e como que é difícil de lidar com uma coisa que cria sentimentos tão opostos em mim e eu vou ter que fazer uma escolha em cima disso. E aí começa a parte da minha viagem, tá? Então vamos pensar na teoria de motivação, que ela se chama a teoria da expectativa ou teoria da expectância de Vroom. Ele tem nome de quadrinho, né? Victor Vroom, mas ele era um cientista de verdade, tá? Ele não é de quadrinhos, não. Nessa teoria, ele coloca que a motivação ela é como se ela fosse uma equação matemática. Então, uma equação de multiplicação. E na multiplicação, a gente não pode deixar nada zerar. Se uma das partes zerar, o resultado todo é zero. Vamos guardar isso em mente. Sou psicólogo, não sou tão de exatas também, mas vamos lá, vamos tentar entender essa equação. Então, são 3 elementos para formar a motivação para o Vroom. O primeiro elemento é a expectativa. Então, tudo aquilo que eu crio uma expectativa, que eu crio alguma coisa assim que eu almejo alcançar, criaria motivação dentro da teoria dele. Outra coisa é o quanto que eu me sinto instrumentalizado, né? O que é isso, Daniel? É o quanto que eu sinto que eu consigo fazer uma coisa, o quanto que eu sinto que eu estou preparado, apto para fazer alguma coisa. Então, quanto mais eu esperar, né, que eu tenho essa expectativa de chegar, vezes, né, multiplicando, com o quanto que eu me sinto apto de conseguir fazer, já aumentou bastante a minha motivação. E o último elemento é a valência, né, o quanto que eu dou valor para aquilo. Então, para uma coisa que eu tenho uma boa expectativa, que eu me sinto apto e que aquilo tenha valor para mim, nossa, estou extremamente motivado. Se aquilo não tem valor para mim, zerou, acabou minha motivação. Às vezes até tem valor, eu crio uma expectativa, mas eu não sei fazer nada daquilo. Então, minha instrumentalidade zerou. Então, qualquer um dos elementos que zerar, eu não consigo alcançar a minha motivação para fazer aquilo. Vamos para a segunda parte, depois eu vou juntar tudo e ver se faz sentido, ok? Aí eu gostaria de puxar lá do meu passado negro, né, de quando eu trabalhei com RH, do meu passado corporativo, a matriz Gucci. O que é a matriz Gucci? Ela é uma ferramenta para tomada de decisão, para análise. Ela é corporativa, geralmente as ferramentas todas, assim, de priorização, né, elas são corporativas, elas visam o lucro. Então eu vou adaptá-la um pouco para nossa vida normal, tá? Sem pensar só em produtividade. Gucci, ele é para gravidade, urgência e tendência, tá? Então, gravidade é o impacto, né? O quanto que isso me impacta ou não. Nos negócios o quanto que isso eu vou ter que investir, ou quanto que isso, por exemplo, ou quanto que se eu desligar uma máquina, o quanto que isso vai emperrar ou não minha linha de produção. Então, a gente vai adaptar. Então, a gente vai pensar aqui na gravidade, o quanto isso que me afeta ou não. Então, o quanto que isso me dói ou não. Urgência. Urgência é o prazo, né? Em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Né? É rápido ou eu tenho bastante tempo para me planejar? E a tendência, né, é o potencial de quanto que esse problema pode crescer, porque geralmente a gente está falando de problemas, né? Então, é a tendência, assim, isso vai virar um problema pro resto da minha vida ou não. Ok? Faz sentido? Então, aí a gente começa a viagem, apertem os cintos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar a questão da teoria da motivação do Vroom junto com a matriz Gucci. Então, para mim, o inseguro é o cara que ele não vê lá na linha da equação do Vroom a instrumentalidade. Ele acha sempre que ele não está apto para fazer alguma coisa. Então, zerou. E aí zerou, não tem motivação. Junto com uma avaliação Gucci, né, de que a gravidade é demais, então sempre tudo vai dar muito errado. A urgência, puxa, mas era só agora, perdi meu timing e a tendência é que, nossa, vai ser um problema pro resto da minha vida. Bingo aí? Alguém? Sim, não? Pode ser, então, que é a mesma coisa pro tímido, né? O tímido, ele quer muito falar com alguém, ele não vê, aliás, ele vê a gravidade muito grave, né? Vai sempre dar tudo muito errado, a tendência é sempre muito ruim e também se sente muito pouco instrumentalizado, ok? Faz sentido? Então pode ser que pra gente poder lidar com essa questão da insegurança, a gente precise investir em alguns desses elementos dessa nossa equação.
Quais elementos que eu diria então para vocês investirem? Eu diria para vocês investirem na instrumentalidade, né? Na habilidade. E aí, isso dentro da teoria lá do Vroom. E somando com a matriz Gucci, que a gente poder trabalhar, né, a tendência e a gravidade das coisas. Então, quanto mais eu treinar, quanto mais tempo eu tiver, quanto mais eu puder treinar, ensaiar, né, volto para aqueles outros vídeos que a gente já tem gravado, né, da raiva, do treino com os atletas olímpicos, dos ciclos de repetição negativos, né, que a gente tem que quebrar, e a gente começar a criar novos ciclos, a gente começar a treinar, a gente começar a também identificar o que é do meu controle e o que não é. Por quê? Porque dentro dessa questão da matriz Gucci, quando a gente vai pensar na gravidade, muitas vezes a gente está avaliando o julgamento do outro. E isso saiu do controle do eu, né? Saiu do meu controle. Então, quando a gente for treinar, eu preciso pensar que sim, pode ter uma gravidade do outro não gostar de mim. Mas também isso não cabe a mim, né? Isso é um problema do outro, então a gente poder ficar em paz com essa situação. Retomando os dois exemplos lá do começo, né? O que a Rapunzel e o Batman fizeram? Eles enfrentaram, eles arriscaram. Então, dentro lá da nossa equação, é como se eles tivessem avaliado que valia a pena, que a gravidade das coisas, se eles deixassem do jeito que estavam, era pior, né? A Rapunzel não teve muito tempo de ensaiar, o Batman ainda teve, né? Ele treina muito, ele nunca para de treinar. O Batman é igual o atleta olímpico, né? O Batman não para de treinar nunca. A Rapunzel se valeu do quê? Do apoio que ela tinha das pessoas ali na hora, né? Então ela tava lá com o camaleão dela, o Flynn, né? Que depois a gente descobre que é o José. Então ele tá lá com o cavalo, né? Que eu não lembro o nome. Então eles estão ali para dar um apoio para ela. Então ela se valeu mais do apoio e ela se valeu também na equação lá do Vroom, né? Ela se valeu da valência, o quanto que aquilo tinha valor, o quanto que ela queria ver aquelas lanternas voando. Então, retomando já pra gente caminhar pro fechamento, hoje o fechamento vai ser um pouco diferente, porque eu vou fazer o fechamento um pouco antes, para depois colocar mais 2 filmes de exemplo. Então, pra gente ir já pra esse fechamento, todo mundo pode se sentir inseguro, tá? Se o Batman se sente inseguro, sintam-se livres de se sentirem inseguros também. Faz parte da vida, tá? A gente pode se sentir seguro em muitos momentos, mas tem um ou outro que a gente não tá assim tão, né, forte. Então, é normal. Então, lembra que Rapunzel fez, ela se valeu, né, de muito dos apoios e de quanto que ela queria chegar em algum lugar. Aí eu vou puxar também, né, a Rapunzel de novo, né, da questão do ambivalente, que a gente vai ter que fazer uma escolha, tá? Vou trazer aquele ditado, né, quem não arrisca não petisca, e ele vai ser importante por quê? Pra gente poder pensar que se eu não fizer nada, vai ter um impacto na minha vida, as coisas vão continuar do jeito que estão. Arriscando, pode ser que eu perca alguma coisa, pode, mas eu saio do marasmo do nada, de não ter feito nada. Então, a Rapunzel arrisca. Então, pra gente também poder pensar que muito do que a gente vai lidar com a questão da insegurança é da gente poder arriscar um pouco. A gente poder fazer essas escolhas, né? E se focar no prêmio, se focar naquilo que a gente quer alcançar. Então, se a gente fosse pensar, se a gente fosse fazer uma equação, né, do que seria a insegurança, seria a instrumentalidade, a gravidade e a tendência. E aí da gente poder separar, né, o que é de responsabilidade do eu e o que não é responsabilidade do eu, pra gente não pesar tanto ali na gravidade e na tendência, né, a vergonha, o julgamento do outro, coisas que a gente não vai ter controle de jeito nenhum. E aí, pra gente finalizar mesmo, eu vou deixar 2 filmes em que, um é uma trilogia, o outro é um filme, em que a gente vê essa questão da insegurança o tempo inteiro, tá? Então, o primeiro filminho é o Bom Dinossauro, em que o Arlo, ele tem que enfrentar, né, muitos desafios, alguns internos e outros externos, reais, né, físicos,
E ele lida com o medo dele o tempo inteiro. Ele lida também com a sombra do pai dele, né? Que ele sempre tem isso. Eu nunca vou ser tão grande, tão forte, tão corajoso como é meu pai. Como é que eu vou enfrentar o mundo se eu não sou grande, forte, corajoso igual ele? Ele tem que fazer escolhas difíceis, então a gente vê ele toda hora tendo que fazer escolhas, né? Então ele é um bom filme de desenvolvimento dessa questão dessa insegurança, do se apropriar de si mesmo e de seguir em frente. E o outro é a trilogia do Kung Fu Panda, que também é um filme que eu adoro muito, todos os três filmes, eu acho que eles são muito legais, eles trabalham bem toda essa questão, né, de como o Po tem que, Po é o panda, né, é como ele tem que lidar com ele ser ele mesmo, né, ele não é forte igual a tigresa, ele não é esperto igual o macaco, ele não é rápido igual o louva-a-Deus, ele não é gracioso igual a garça, ele não é ligeiro, vivaz igual a víbora, e aí como é que ele pode ser o dragão guerreiro? Né? Ele se sente inseguro. O mestre, o Shifu, em alguns momentos fala, eu não sei como te treinar, como é que eu vou fazer isso? Então ele tem que enfrentar tudo isso, e aí o legal é a gente ver, né, o desenvolvimento dele nos três filmes, né? O primeiro é bastante, né, do quem sou eu, né, o que faz de mim ser o dragão guerreiro. O segundo é a questão dele com o passado, bastante parecido lá com o nosso vídeo também, né, de como lidar com memórias ruins. O Po tem um passado que depois ele descobre e dói, então é ele alcançar a paz interior. E no último filme, de a gente aprender tanto a ser eu mesmo, como ensinar o outro a ser ele mesmo, de que a gente não tem que ser igual um ao outro. E o Po lida sempre com essas questões de segurança, ele é bem engraçado, ele é bem descontraído, mas ao mesmo tempo ele é bem profundo e ele toca bastante essa questão. Espero que faça sentido para vocês. Espero que tenham conseguido entender toda a minha explicação, toda a viagem que eu fiz para juntar a teoria de motivação com a ferramenta de avaliação de prioridades. Espero que faça sentido, então, a equação que a gente montou para insegurança, né? De instrumentalidade, gravidade e tendência. Comecem a analisar vocês essas questões, comecem a separar o que é do eu, o que é do outro, treinem bastante, aumentem as habilidades, talvez isso ajude vocês a lidar com as suas inseguranças, assistam os filmes, se divirtam também, aprendam também com as historinhas que aparecem nos filmes, e a gente se vê na próxima.